Boa tarde, pessoal. Começando mais uma live aqui no canal Amor Espera Tudo. Hoje estarei entrevistando o deputado federal Marcelo Barbieri. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fernando. Uma alegria muito grande participar com você aqui no canal Amor Supera Tudo e estou à sua disposição e dos nossos ouvintes também. Bom, Marcelo, não conte um pouco da sua história atual. O senhor está em que partido? Bom, Fernando, atualmente eu sou ex-deputado, porque eu fui deputado 14 anos, fui por 3 mandatos e meio deputado federal, e fui 8 anos prefeito da cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, da onde eu estou falando hoje, que nós estamos aqui na quarentena, desde março, fazendo trabalho por esse sistema que nós estamos aqui nos comunicando. E hoje eu continuo no mesmo partido que eu sempre estive filiado. Eu me filiei em 1976 ao então MDB, depois virou PMDB e agora virou de novo MDB, mas é o mesmo partido. Então eu sempre estive no mesmo partido e atualmente eu sou assessor parlamentar lá no Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Municípios. Então, eu trabalho na Confederação Nacional dos Municípios, prestando assessoria parlamentar, por ter sido prefeito também. Então, a gente trabalha a favor dos municípios lá na Câmara Federal e no Senado Federal. Então, atualmente é esse o trabalho que eu desempenho e tenho muito contato lá com os parlamentares, com os deputados e, em suma, estamos trabalhando nessa área aí. O senhor colocou algum projeto em votação que beneficiasse a pessoa com deficiência e se colocou, qual foi aprovada? Na verdade, eu aprovei, com o meu voto, evidentemente, a criação da lei que depois, hoje, acabou sendo implementada a nível dos municípios, que é a lei da acessibilidade, né, que obriga, é lei, né, todo mundo é obrigado a garantir o direito à acessibilidade nos municípios. Então, os municípios que não se adequaram a essa lei federal, eles hoje têm problemas com o Ministério Público. Aliás, praticamente eu diria para você que 100% dos municípios hoje já seguem a lei federal que criou a lei da acessibilidade. O que é essa lei? Essa lei diz que qualquer local público, de acesso público, não público que eu digo de propriedade pública, pode ser de propriedade privada, um restaurante, por exemplo, uma lanchonete, um bar, né, uma loja, ela tem que garantir o direito à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. Essa lei ela foi uma grande conquista nacional no Brasil a todos os segmentos dos portadores deficientes. Além disso, nós participamos também da votação da lei das cotas. Infelizmente, essa semana tivemos uma notícia desagradável do Ministério da Educação, tirando as cotas do mestrado às pessoas portadoras de deficiências. Espero que, como mudou o ministro, vai mudar o ministro, espero que o novo ministro restabeleça essa política. Mas nós também participamos dessa questão das cotas, né? E, evidentemente, como prefeito municipal, aí eu fiz várias leis, né? Aprovei várias leis na Câmara Municipal do meu município. Por exemplo, construímos no município de porte médio, mas mais de 400 rampas no município. Construímos o Centro de Reabilitação aos portadores de deficiências visuais, auditivas e físicas, aqui em Araraquara, e conseguimos também garantir a coordenadoria das pessoas portadoras de deficiências no município que não tinha uma política específica para focar na questão dos deficientes. E, por exemplo, criou o cadastro municipal dos portadores de deficiência através de uma lei municipal, e hoje nós temos em Araraquara o cadastro que cadastra todos os portadores de todos os tipos de deficiências no município. Isso foi um ganho para a política pública municipal. Na sua opinião, na sua percepção, qual a importância de uma Secretaria da Pessoa com Deficiência nos municípios? Fernando, quando eu fui prefeito, eu criei a coordenadoria. Coordenadoria, vamos dizer assim, tem o secretário e o coordenador, porque achei que era ainda um embrião de uma secretaria. E a coordenadoria ela foi criada com grande sucesso, grande êxito, porque a gente criou um espaço próprio para a coordenadoria, uma casa própria,
um local adequado, totalmente adaptado, evidentemente, e essa coordenadoria, ela interagia com todas as demais secretarias, com a Secretaria da Educação, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Assistência Social, visando atender as pessoas portadoras de deficiência. Ao meu ver, é fundamental que os municípios criem ou coordenadorias ou secretarias para as pessoas portadoras de deficiência. Os municípios maiores, que já têm uma estrutura maior, financeira, têm adotado a secretaria. Mas mesmo o menor é importante ter ou uma coordenadoria, ou um departamento, uma seção da pessoa portadora de deficiência para fazer o acompanhamento das políticas para atender aos deficientes. Então, a minha impressão é que é fundamental que haja isso nos municípios brasileiros, são 5.570 municípios, seria importante ter em todos eles essa política de atendimento ao deficiente especificamente. E não seria viável que seja uma pessoa com deficiência ou para administrar o setor ou um médico especializado? Fernando, no meu caso, sempre foi pessoa portadora de deficiência, né? Ou cadeirante, ou aconteceu também de eu ter uma mãe que tinha 2 filhos com deficiências graves, e essa mãe sabia o drama do deficiente, porque ela era mãe, né? E me ajudou muito. E tive também uma cadeirante, que foi a coordenadora durante praticamente 4 anos, o primeiro mandato da minha gestão. Eu achei que foi fundamental ter alguém da área, porque ela sabe o drama que as pessoas vivem, ela sente na pele, ela sente em si o problema. Então, é muito mais fácil, muito mais prático, e muito mais, vamos dizer assim, dá muito mais resultado você ter alguém que realmente seja portador ou que seja ligado, extremamente ligado, como eu falei, é caso de uma mãe, ligado à pessoa portadora de deficiência, porque ela vai dar um retorno muito maior à política pública, porque ela sabe o drama e a dificuldade onde é que pega. Então, a minha opinião é essa, eu acho que deveria ser assim, deveriam ser pessoas portadoras de deficiência que deveriam ocupar esse espaço de gestão pública. Por que os municípios não oferecem materiais para sondagem e fraldas descartáveis? Em alguns medicamentos, o governo federal não envia verbas para esse projeto? Veja só, pela minha experiência como prefeito, nós recebemos verbas, por exemplo, para comprar as cadeiras de roda específicas para cada tipo de pessoa, que eram cadeiras feitas sob medida. Você não comprava 100 cadeiras iguais, não. A cadeira dependia do tipo da deficiência, você tinha que construir a cadeira adaptada para aquela pessoa, correto? E isso é uma verba federal. Quem usou a verba foi o município. Então, existe na Secretaria das Pessoas com Deficiências do Governo Federal, no Ministério da Saúde, uma verba específica para esse tipo de questão que você aponta. Não só as cadeiras, as fraldas, alguns tipos de medicamentos específicos, mas aí o prefeito tem que buscar o convênio. O município tem que fazer o convênio com a área federal e responde por esse setor. E o dinheiro é repassado ao município e quem realiza a compra, o gasto, é o município que depois presta conta ao Tribunal de Contas da União. Tá? Mas hoje já existe essa verba e eu, quando prefeito, usei essa verba e, graças a Deus, atendi muitas pessoas que precisaram dessa verba para terem uma qualidade de vida melhor. Temos muita dificuldade no transporte para ir dos municípios para os hospitais. Não seria importante termos um transporte adaptado igual o atende que fosse do município para o estado? Sim, concordo. A questão do esporte adaptado ainda é uma coisa muito embrionária nos municípios, na grande maioria dos municípios, né? Claro que agora os Jogos Paralímpicos eles têm favorecido o crescimento do esporte, né, para o deficiente. Por exemplo, eu vou te contar uma experiência. Nós construímos uma academia de ginástica para portadores de deficiências em praça pública. Isso foi um convênio com o governo estadual.
com a Secretaria Estadual de Pessoas Portadoras de Deficiências. Essa secretaria estadual existe, ela fica ali no Memorial da América Latina, né? Então, os municípios têm que buscar conveniar com a Secretaria Estadual, por exemplo, para adquirir esse equipamento público que disponibiliza gratuitamente a possibilidade do cadeirante ou do portador de deficiência fazer o exercício físico adaptado à sua realidade. Porque é evidente que o esporte paralímpico de eficiência tal, já é um grupo mais, assim, mais forte. Mas eu estou falando do portador de deficiência comum, que não tem, vamos dizer assim, uma presença esportiva muito forte, mas ele precisa fazer esporte, ele precisa fazer exercício, como todos nós precisamos fazer. Então, eu acredito, Fernando, que há que se fazer uma política pública mais forte nessa área, junto com os municípios, para que os municípios se adaptem às quadras esportivas, não é? O basquete adaptado, o vôlei adaptado, o futebol adaptado, não é? Para todos os tipos de deficiências. Você sabe que existem várias deficiências, né? Então, nós precisamos criar essa política estadual e federal. Mas é mais fácil o município praticar. Por isso que eu defendo que os municípios se aproximem, que busquem o Estado, em São Paulo, por exemplo, no nosso Estado, e também o governo federal, para poder fazer isso. Nós temos que lutar muito por isso, Fernando. Nós estamos muito atrasados nisso aqui no Brasil ainda. Sim, e eu falei assim, se você não achar... Igual eu falei aqui, ó, você me respondeu outra coisa que eu também ia perguntar, mas eu vou refazer a pergunta. Por favor. Temos muita dificuldade no transporte para ir dos municípios para os hospitais. Para os hospitais, não seria importante ter um transporte adaptado, igual o atende, que fosse do município para o estado? Concordo com você. Eu fiz isso quando prefeito. Eu adquiri viaturas adaptadas para atender o público dos portadores de deficiência, tá? E para poder atender aos hospitais também, como você falou. Mas isso não era ambulância. Era um transporte específico para a coordenadoria da pessoa portadora de deficiência. Então, quem coordenava esse transporte era a coordenadoria do deficiente. Ela que agendava, ela que acompanhava, ela que via se foi bem atendido, se não foi bem atendido. Então, isso é fundamental. E aí tem que buscar o dinheiro também do Estado, em convênios com essa Secretaria Estadual. Eu comprei 2 peruas num convênio com o Estado. Não sei se eu respondo melhor a sua pergunta agora. Não sei se era essa a questão que você queria. Sim. Então, eu acredito que isso aí é fundamental. Não pode ficar o transporte do deficiente vinculado ao conjunto da cidade. Ele tem que estar ligado à secretaria ou ao setor específico, porque as demandas, elas são diferentes. Os momentos são diferentes. E você tem que buscar a pessoa em casa, tem que levar ela até o local que ela vai. Em suma, você tem toda uma logística aí, e só com um transporte específico para o setor é que você vai conseguir atender a essa população. As faculdades vão dar aulas online para não perder o ano escolar. Como fica o ensino médio, onde os alunos são preparados para a faculdade e que não tem acesso à internet? Como fica? Fernando, os governos estaduais, nós estamos tendo muita dificuldade com o ensino à distância, porque muitas pessoas não têm uma internet de qualidade, não conseguem acompanhar as aulas, estão sofrendo com isso. Então, nós estivemos discutindo num grupo de estudo essa semana, chegamos à conclusão, primeiro, que não dá para você ter aula por esse sistema da mesma maneira que você tem aula presencial. Ninguém aguenta ficar na frente da tela de um computador ou de um celular 4 horas, não é? Além do que você, na aula, você levanta, você tem um intervalo entre uma aula e outra, você pode se deslocar. Isso não acontece agora com o ensino à distância.
Então, a prática do ensino à distância, da maneira como está sendo feita nesse momento, massivamente, ela é algo que nós temos que aprender a fazer. Então, a discussão qual é? Tem que fazer uma aula menor, menos tempo, concentrar nos assuntos mais importantes e passar atividades para que o aluno possa desenvolver fora da tela da internet. Ele possa fazer lá, se organizar, fazer na sua casa, fazer lá na mesa que ele está ali, entendeu? Da sua casa. Então, isso nós temos que adaptar também, nós temos que ver essa nova realidade. E a questão do ensino médio é o que mais preocupa, porque no ensino médio você tem muito mais dificuldade visando a questão do Enem, visando a questão do vestibular. E para a pessoa portadora de deficiência, isso agrava mais ainda, né, porque ela tem mais ainda dificuldade nesse processo. Então, nós estamos, ainda não se tem uma posição definitiva sobre isso. É uma discussão que está em aberto. Nós estamos participando desses debates pela Confederação dos Municípios, estamos discutindo, mas ainda não chegou a uma proposta definitiva. Ou a gente cria uma nova norma de aprovação deste ano, cria uma nova condição, não é? Você tem que levar em conta a dificuldade que as pessoas estão passando para se adaptar a essa nova realidade aí da quarentena, do afastamento social. Então, você colocou a mão numa ferida, aí, um dedo numa ferida. Como nós vamos fazer para fazer o vestibular nessas condições? Isso é um debate que tem que ser feito agora, nesse momento que nós estamos vivendo agora. Fala-se também, Fernando, fala-se, eu não tenho certeza se isso vai ocorrer, que eventualmente poderá voltar no segundo semestre, depois de agosto, final de agosto, começo de setembro, as aulas presenciais. De outra maneira, com afastamento, com redimensionamento das salas. Eu não sei como fazer isso, sinceramente, porque cada situação é uma situação. Mas há esse debate também que está sendo feito aí e está se procurando ver como vai ser essa nova realidade. Porque, infelizmente, a pandemia ela continua, os números continuam crescendo, as mortes estão aumentando. Nós tivemos agora a abertura do comércio no interior, cidades que abriram, por exemplo, Campinas, Sorocaba, agora já tiveram que fechar, Ribeirão Preto. Então, nós estamos vendo que, infelizmente, a abertura, olha, vamos abrir o comércio, vamos liberar, aumentou a infecção, aumentou. Enquanto a gente não tem uma vacina que imuniza completamente a população, esse drama está acontecendo. Então, nós estamos tendo que discutir isso e enfrentar isso. Nós não estamos confortáveis hoje para essa realidade que nós estamos passando. É um problema, principalmente na questão do ensino médio, como você falou. E os alunos com deficiência, o senhor sabe se eles estão tendo algum suporte? Olha, Fernando, eu acho que o suporte está muito pouco para os deficientes. Tá? Porque como criou um drama que é geral para toda a população, parece que ficou tudo mais ou menos nivelado, o deficiente igual aos demais. Quando, na verdade, a gente sabe que não é assim. O deficiente, nessa situação, ele sofre mais do que o cidadão que não é portador da deficiência. Então, como a pandemia começou aí em março e está mais forte abril, maio, agora também em junho, não há um foco ainda na questão do deficiente especificamente. Eu não sinto isso. Sinceramente, estou falando a verdade aqui, o que eu sinto para você. Eu não vejo até que ponto que está se tendo um olhar diferenciado, específico para o deficiente nesse momento da pandemia. Não estou conseguindo, pode ser que esteja ocorrendo, eu não estou vendo. Mas eu não tenho observado isso nas conversas que eu tenho mantido com os municípios, com alguns estados do Brasil. Não, isso não está ocorrendo. Isso é uma bandeira que nós precisamos levantar e alertar aí a sociedade para a situação específica dos deficientes. Você levanta bem essa questão. O que o senhor acha da revogação, da importância da portaria que beneficia os índios, negros e pessoas com deficiência na faculdade? Isso não vai estimular e dificultar a inclusão? Claro, Fernando. Isso aí é um absurdo.
É uma situação absurda que o ministro saiu ontem, né? O ministro que estava na frente da Secretaria do Ministério da Educação. Eu estou aqui orando, pedindo a Deus que ponha alguém que revogue essa revogação, né? Que tire essa portaria. Essa portaria, ela vai contra o bom senso, ela vai contra a realidade, ela vai contra incentivar os negros, os índios e os portadores de deficiências a poderem tentar alcançar um espaço no nível superior, nas faculdades, no mestrado. Em suma, eu acho que foi um desserviço a atitude tomada pelo Ministério da Educação com relação a isso. Eu sou frontalmente contra, né? Me sinto, inclusive, agredido por ter participado no passado das votações que levaram a criar a política de cotas aí para os deficientes, para os negros, para os índios, e essa revogação vai na contramão daquilo que a gente sempre defendeu. Então, Fernando, eu acho que isso é um absurdo e que eu espero que, com a mudança que possa ocorrer no Ministério, isso venha a ser revogado de novo. Entendeu? Como se vê hoje o cenário da pandemia da Covid-19 no nosso país? Bom, Fernando, eu vejo com muita preocupação, né? Eu tenho 63 anos, portanto, eu estou no grupo de risco, né, acima de 60 anos, e desde março eu tenho ficado em quarentena, tenho procurado seguir as regras que são orientadas de uso de máscara. Eu não estou usando máscara, estou sozinho, estou em casa, estou falando com você, não tem ninguém aqui comigo, então estou sem máscara. Mas todas as vezes que eu saio da minha casa, que eu vou ao supermercado, que eu vou a uma farmácia, né, que às vezes tem que levar alguém da minha família a algum lugar que eu precise levar, eu uso a máscara, eu saio com a máscara, né? E o que eu vejo é que nós estamos ainda na fase de crescimento da pandemia, infelizmente. Deu uma estabilizadinha, deu, em alguns lugares, em outros subiu. Então, você pega a capital de São Paulo, é um cenário de estabilização, vamos dizer assim. Agora, você não sabe a consequência que vai ter essa abertura do comércio que teve essa semana, que leva aí 10, 14 dias para manifestar o vírus. Então, eu vejo com muita preocupação. Agora, antes da gente ter essa nossa live, eu tive uma discussão com 60 lideranças de municípios do Brasil inteiro sobre a eleição. Nós estamos vendo com muita preocupação a eleição, porque a gente acha que não existe eleição sem um contato pessoal. Eu fui candidato 11 vezes na minha vida. Sempre a campanha que eu faço é de visitar as pessoas de casa em casa, de andar na rua, de cumprimentar as pessoas, de falar com as pessoas. E isso, nesse momento, não é permitido. Você não pode fazer. Mesmo com máscara, é menor o risco com a máscara, mas também tem risco. E você não pode ter o contato pessoal. Então, por exemplo, eu estou vendo que a eleição está se querendo adiar para novembro. Eu não sei se até que ponto que em novembro nós já vamos ter uma situação sanitária melhor no Brasil. Eu tenho lido muitos estudos. Recentemente eu li um estudo da Universidade de Washington, que tem um departamento nessa universidade, e ele é especializado em medir pandemias pelo mundo. Não essa agora. Todas as outras anteriores, aquele ebola, a gripe aviária, todas as gripes que tivemos aí nos últimos anos, aí tivemos fortes gripes aí que atingiram a população do planeta, né? E eles fizeram um estudo sobre o Brasil. Eles apontaram que em julho de 2020, a previsão deles é que o Brasil deve atingir 1,500 mortes por dia. Estamos em junho. Nós estamos com uma faixa de 1,3. Eles preveem 1.500 mortes em julho. E eles fizeram uma previsão a semana passada, eu recebi um estudo técnico, prevendo 5.000 falecimentos por dia em agosto. Então, Fernando, eu estou muito preocupado, eu vejo com muita preocupação. A economia está sofrendo, realmente está sofrendo, não há dúvida nenhuma. Mas, pior do que a economia é a morte. Outro dia eu li um artigo de um economista que falou, olha, a pessoa que falece, ela não adquire bens, ela não compra, ela não gasta. Ela faleceu. Então, a minha visão, é que o momento é de enfrentar o vírus. E evidente que a economia está sofrendo muito. Mas é mais fácil a gente recuperar a economia depois que a gente conseguir combater o vírus. No momento ainda a gente não conseguiu derrotar o vírus ainda está prevalecente na nossa sociedade brasileira. Várias cidades do estado de São Paulo, por exemplo, aqui do interior de São Paulo, estão aumentando os índices de contaminação.
Está aumentando agora os testes também, então começa a aparecer muito mais, mas infelizmente está aumentando também as internações, as hospitalizações e as internações de UTI. Então, Fernando, eu vejo com muita preocupação, não estou confortável diante desse cenário que nós estamos vivendo. Antes da minha última pergunta, quero agradecer a Vossa Excelência por tirar esse tempo para falar sobre a pessoa com deficiência. Agora vamos para a última pergunta. Como o senhor vê hoje o cenário político brasileiro? Fernando, eu vejo o cenário político brasileiro com preocupação, dado a radicalização que está ocorrendo, né? Então, você está tendo uma radicalização de um lado e de outro. Você tem acompanhado, você acompanha aí o noticiário, né? Então, tivemos aí um evento recente de jogar rojões lá contra o Supremo Tribunal Federal, manifestações, depois tivemos prisões, detenções, né, que o Supremo mandou fazer. Então, o que existe é o seguinte, a minha história, Fernando, eu tenho aqui, eu te mandei, né, você recebeu, te mandei por PDF, né? No meu livro eu te conto a minha história. Eu lutei pela democracia no Brasil, defendi a democracia, era contra a ditadura, defendemos o direito da gente votar para presidente, para prefeito, para governador, que nós não tínhamos não tivemos de 64 a 82, né? E aí em 85 nós tivemos a mudança com a eleição do Sarney, do Tancredo Sarney, depois tivemos a eleição em 89, a primeira eleição presidencial, um voto direto no Brasil, depois da Constituição de 88, e tivemos a Constituição de 88, que foi a Constituição mais democrática dos 500 anos de história do Brasil, 510 anos, 520 anos de história do Brasil. Então, hoje, nós temos uma Constituição muito democrática, uma Constituição que garante os direitos de liberdade, de manifestação, mas, às vezes, as pessoas não podem confundir. A liberdade de manifestação não pode ter a liberdade de agressão. Se você chegar e me ameaçar, é crime. Se eu te ameaçar, é crime, né? Agora, se eu divergir de você, não é crime. Olha, eu discordo de você, Fernando, se eu tenho essa opinião, eu tenho essa, tudo bem, é um direito de cada um. Cada um pode pensar o que quiser. O que você não pode é querer tolher fisicamente, com violência, o direito à livre manifestação. E o que garante os direitos no nosso país são as instituições. Você elege o presidente, que é o executivo. Você elege o Senado e a Câmara, que é o legislativo. E tem as regras de escolha do Supremo Tribunal Federal, que é o comando do judiciário. Depois tem os juízes. No Brasil não são eleitos, são escolhidos por concurso público. Juízes, promotores, são escolhas por concurso público. Então, Fernando, a regra básica da nossa Constituição é a harmonia e a convivência entre os poderes, mas a independência também. Cada um tem a sua postura e as suas obrigações e as suas responsabilidades. Então, eu vejo um cenário bastante conturbado, né? E, por outro lado, eu confio muito na nossa democracia, porque custou muito para a gente chegar na democracia, nós sofremos bastante, principalmente a geração que eu faço parte, que eu convivi na minha juventude com a ditadura, com a censura, impedindo dos partidos políticos se organizarem, das entidades estudantis, dos sindicatos poderem se manifestar. Então, eu acredito que a nossa democracia é uma democracia sólida, mas que ela não pode aceitar desaforo, né? Então, se a pessoa agride a democracia, ela tem que responder por isso. A democracia não é para ser agredida a democracia. Se você agredir a democracia, você está agredindo a população, o povo. O que é agredir a democracia? É você partir para a violência para alguém que não concorda com a sua ideia. Você pensa diferente de mim, eu quero acabar com você, não conviver com você, divergindo. Isso nós não podemos aceitar. Então, qualquer tipo de violência, de ameaça física a opiniões diferentes, nós não podemos aceitar na democracia. E, por outro lado, nós estamos vivendo uma polarização, uma radicalização de posições, de esquerda e de direita. Isso também não é bom. Eu sou de um partido de centro, que é o MDB, eu sempre fui do MDB, como eu já falei, e eu defendo que o melhor para o país é o centro, é a tentativa de buscar um equilíbrio. Essa é a minha opinião. Com todo respeito a quem pensa diferente. Mas eu acredito que deveríamos caminhar para ter um equilíbrio no Brasil, buscando aí
a unificação das forças chamadas aí de centro-direita e centro-esquerda. Centro-esquerda. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil isso, né? Que a radicalização existe, que está havendo aí uma radicalização crescente na política brasileira e que isso vai desembocar em 2022, na eleição de 2022. Eu acho que esse cenário nesse momento, vai se manter. E a busca é chegarmos em 2022 como um cenário um pouco mais favorável, de buscar uma alternativa não radical para a governança do Brasil. Então, esse momento não é um momento fácil, Fernando, é um momento de muita reflexão, de muita observação, mas eu tenho muita confiança nas instituições que a Constituição de 88 criou. Eu tenho confiança na Constituição. Foi uma Constituição que eu participei, não como deputado, que eu fui eleito em 1990, depois que ela foi promulgada dia 5 de outubro de 88, e eu pude acompanhar a implantação da Constituição, e eu sei que essa Constituição teve uma grande participação popular, todos os segmentos opinaram, o Congresso vivia lotado de gente, todo mundo indo lá, participando. Então, foi a Constituição mais democrática da história brasileira. Então, eu acho que essa Constituição ela tem garantias dentro dela para garantir a estabilidade democrática e a continuidade da democracia, e eu tenho confiança e fé que vai acontecer, que está acontecendo. Eu vou só fazer uma pergunta aqui para o senhor, que fizeram aqui para o senhor, tá? O público. Que foi assim, quem fez foi o Paulo Alves. Seria Frente Ampla pela Democracia? A Frente Ampla é um nome que foi usado no Uruguai depois da ditadura uruguaia, né? E deu certo lá. O Uruguai é o país da América do Sul que tem a melhor qualidade de vida, o menor índice de miséria, o menor índice de concentração de renda. Então, lembrar o nome Frente Ampla é uma boa lembrança, que me remete a essa experiência que nossos irmãos uruguaios aqui, nossos vizinhos do Sul, vivem. E eu acho que seria mais ou menos isso, sim, Paulo. Seria a ideia de unificação das forças que têm compromisso real com a democracia, com a defesa dos ideais democráticos, com a defesa das liberdades, e buscar com isso uma tentativa de uma alternância de poder para uma postura mais de centro em defesa da democracia. Acho que essa sua colocação ela é correta. Bom, pessoal, estaremos encerrando a live, né? Quero agradecer a todos pela presença. Quero agradecer ao Marcelo Barbieri pela entrevista. O senhor quer deixar algum recado, agradecer alguém, deixar alguma rede social que alguém possa entrar em contato? Olha, Fernando, eu queria agradecer por essa oportunidade de eu poder estar aqui com o público ligado à luta em favor dos deficientes. Eu sempre fui um defensor dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, pratiquei isso como prefeito, como deputado, mas como prefeito muito mais, porque na prefeitura a gente pôde executar. Hoje o Nelson Abad, meu amigo, está aqui em Araraquara visitando o nosso centro de reabilitação, veio visitar, veio tirar fotos, veio pegar o projeto para tentar implantar em Osasco um centro igual, não diria, mas baseado naquele que nós fizemos aqui, porque Osasco é muito maior que Araraquara, a região de Osasco é muito maior. E eu quero dizer que, para mim, foi uma oportunidade da gente poder defender aqui nessa live sua, nesse seu canal Amor Supera Tudo, o direito das pessoas portadoras de deficiência. Ontem, por exemplo, foi o dia do autista. Ontem foi o dia do autista. O autista é uma pessoa portadora de uma deficiência, mas nem por isso tem que ser discriminado, nem por isso tem que ser posto de lado, porque o autista é alguém que pode ser integrado à sociedade. Estou falando aí de uma deficiência na área mental, né? Mas o mesmo vale para as pessoas portadoras de deficiências físicas, auditivas, visual, né? Mental. Então, nós temos vários tipos de deficiências que têm que ser integrados à sociedade. Os países mais desenvolvidos do mundo avançaram muito nessa política de inclusão.
né? Você pega os países na Europa, o próprio Canadá, os Estados Unidos, lá existem políticas públicas muito rigorosas no sentido de garantir o direito do deficiente estar incluído, seja ele qual for, qualquer tipo de deficiência, incluído na sociedade. O Brasil, em história recente, eu falo isso de 30 anos atrás, sei lá, por aí, não existia deficiente, porque o deficiente tinha que ficar em casa, tinha que ficar recluso, tinha que ficar escondido. Isso está acabando, tem que acabar. O deficiente tem que estar integrado, tem que estar participando, tem que estar andando, tem que estar convivendo, tem que estar participando, tem que estar estudando, tem que estar trabalhando. Você tem a lei também das cotas de deficientes nas empresas. Eu participei dessa lei. É uma lei que eu acho que é fundamental, né? Obriga as empresas, acima de determinado número de trabalhadores, a terem um deficiente nas suas equipes. A gente vê em alguns postos de gasolina, vê em algumas empresas, algumas lojas, você já tem lá o deficiente trabalhando, que já é um ganho. O direito do deficiente é ter a sua sustentabilidade, a ter o seu salário. Ele ganha com o seu trabalho, com a sua produção. Então, Fernando, eu queria agradecer a você, a toda a sua equipe, a todos que nos assistiram por essa oportunidade. Eu fico muito feliz de poder ter participado dessa live hoje, dessa oportunidade que você nos permite. Eu deixo aqui o meu e-mail, que é o marbar@uol.com.br, marbar@uol.com.br. Quem quiser receber meu livro, que conta essas histórias aqui, desde a luta pela democracia, dessa experiência mais recente que a gente tem tido como prefeito, eu mando o livro por PDF, pela internet, como mandei aqui para o Fernando, sem custo nenhum, né? E eu gostaria realmente de agradecer e me colocar à disposição de toda a comunidade portadora de deficiência para qualquer tipo de esclarecimento que vocês queiram e me colocando à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado, viu, Fernando? Que você continue firme aí no seu trabalho, na sua luta, tá? Bom, pessoal, quem quiser ver essa entrevista e outras, tem lá no meu canal Amor Espera Tudo, lá no YouTube. Deixarei o link para que vocês possam estar dando uma visitada lá. Curte, comenta e compartilha. Muleta neles. Até a próxima. Até a próxima.